Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência naquela ideia lá da geometria plana euclidiana, vamos lá? Vamos comigo? Vamos lá? Olha aqui, ó, introdução à geometria plana, coleção matemática no texto. Meu nome é Wilson, novamente para você não esquecer. Não pode esquecer do nome do prof, não é isso? Vamos agora para a aula 7, tudo bem? Ensinamos algumas coisas para vocês lá atrás sobre teoria, sobre questões de leitura, de interpretação, não é isso? Sobre representação de algumas coisas na geometria plana euclidiana. E nesse momento nós vamos trabalhar aqui com um cara chamado de segmento de reta. O que seria um segmento de reta? Primando pela leitura e interpretação juntos, vamos lá? Sejam dois pontos distintos A e B de uma reta U, está aqui os dois pontos A e B de uma reta U. A reunião desses pontos com os pontos da reta U, que estão entre A e B, é chamada de segmento de reta. Tá aí, pessoal? Segmento de reta, então, é um conjunto de pontos que será um subconjunto da reta. Posso falar isso. Tudo bem? A gente também pode lembrar daquele negócio que nós falamos na aula anterior, que é a relação de contém, não contido, não contido, pertence e não pertence, não é isso? Lembrando que a relação de pertinência ela é dada em cima de um elemento com um conjunto. Quando eu crio a ideia de um conjunto, de um subconjunto de um conjunto, eu trato do quadro do cara chamado de contém, não contém, contido e não contido. Por definição. Quando se fala em definição, não se questiona, se utiliza. Tudo bem? Vamos lá? Olha aqui então, ó. Como é que eu represento um segmento de reta mesmo? Segmento de reta é representado por um traço na região superior aos extremos desse segmento de reta, ou até mesmo sem esse traço na região superior. Pessoal, tem algumas coisas aqui que são importantes para a gente salientar, porque isso aqui, às vezes, você encontra alguma simbologia que você não vai entender na leitura. Por exemplo, vamos mudar? Olha só, por exemplo, vou pegar aqui um segmento de reta AB e colocar esse cara aqui desse jeito para você, ó. Vou colocar outro, AB, e vou colocar ele assim para você. Vou colocar um outro, o mesmo segmento AB, mas a bola está aberta do lado direito. O que significa isso? Significa que mesmo eu tendo os pontos A e B utilizados para representar o segmento, esses pontos A e B não são os extremos do segmento AB, não são elementos do segmento AB. Então, posso falar então que o elemento A, ele não pertence ao segmento de reta AB. Eu posso falar nesse caso aqui que o ponto A também não pertence. Aliás, vamos voltar? Olha só que beleza, ó. Eu esqueci até de falar do outro. Vamos apagar isso aqui? Fazer tudo de novo? Olha só que beleza. Quais são as representações que eu tenho? Eu tenho aqui o A, B, eu tenho o A, B, eu tenho o mesmo AB e eu tenho esse outro AB. O que significa isso? Significa que, nesse caso aqui, o AB são os pontos A e B, são extremos do segmento de reta. Eu posso falar que o A pertence ao AB e o B também pertence a B. Eu tenho aqui o AB com a bola aberta do lado esquerdo, ou seja, o A não é elemento do segmento AB, mesmo estando colocado aqui na representação. Posso escrever então que o A não pertence ao segmento de reta AB. Tudo bem? Nesse caso aqui, o B, mesmo sendo utilizado na representação, também não é elemento do segmento. E que nesse caso aqui, nem o A e nem o B são elementos do segmento de reta AB, mas são utilizados para representá-lo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá agora? Tranquilo? Vamos seguir nosso raciocínio? Então tá aí, pessoal, ó, segmento AB, após a gente fazer a explanação das representações possíveis que a gente tinha em cima do segmento e dos elementos que poderiam ser pertinentes ao conjunto ou não, nós vamos agora trabalhar aí as observações, ok? Vamos lá? Observações que são importantes para a gente, que às vezes eu posso até falar um pouco lá em cima, anteriormente, mas a gente agora vai sacramentar isso, né? A gente, na verdade, vai registrar isso aqui através do texto. O segmento de reta pode ser representado por duas letras maiúsculas, que são as extremidades, por um traço em sua região superior, ou até mesmo sem esse traço. Já falei para vocês. Eu posso colocar, por exemplo, um segmento de reta AB com o traço ou sem o traço. Tudo bem? Você pode observar isso aqui. Tá aí, ó. Pode ser assim ou pode ser assim. Ok? Tranquilo? Vamos lá, pessoal? Voltando aqui. Podemos definir segmento de reta AB, mesmo que A coincida com B. Nesse caso, definimos. Olha só a leitura. Isso é importante para nós. É porque às vezes você fica confuso
E eu quero tirar essa confusão. Eu quero deixar mais claro para você. Presta atenção. Definimos segmento AA sendo um conjunto unitário cujo elemento é o ponto A. Essa é a leitura de tudo que está escrito aqui. Matemático, via de regra, é meio preguiçoso, né? A gente utiliza, assim, às vezes, um texto muito longo e a gente simplifica aquilo em coisas que são menores através das simbologias matemáticas que nós possuímos. Vamos lá? Assim podemos dizer que a reunião, olha só, o cara falou a palavra reunião. Reunião, pessoal, também significa aqui para nós união. Reunião dos pontos do conjunto AA é o próprio ponto A, ou seja, esse segmento de reta é um ponto A só. Então ele é um ponto. Tudo bem? Ah, pessoal, então não tem ideia. Para que utilizar isso aí? Algumas demonstrações matemáticas mais aprofundadas, elas necessitam de alguns elementos para serem mostradas, para serem demonstradas. Então, isso aqui é utilizado muitas das vezes numa coisa mais aprofundada, mas se você vir isso aqui em alguma obra ou em uma prova qualquer, num vestibular, tipo, por exemplo, um ITA, um IME, uma AFA, uma Unicamp, uma SPSEX, até mesmo no próprio Enem, talvez possa acontecer. Difícil, mas pode acontecer. Você entender a leitura. Tudo bem? Vamos lá? Vamos agora apagar e falar da próxima. Aqui, ó. Ah, outra coisa. Olha, dá uma olhadinha aqui para mim aqui, ó. Nota. Dizemos que dois segmentos de reta são paralelos se e somente se estiverem contidos em retas paralelas. O que ele está falando? Eu tenho aqui esse cara, tenho esse cara, são duas retas. Eu tenho aqui, na verdade, qual que é a ideia mesmo, Wilson? Qual que é a ideia, professor? Aqui, ó, dois segmentos contidos em retas distintas, paralelas, são segmentos paralelos. Por exemplo, eu tenho aqui esse segmento, A, B é esse segmento, e eu tenho um outro segmento, que é um segmento CD. Está aqui, ó. Esses dois segmentos só serão C e D paralelos se eles estiverem contidos em retas paralelas. Quais são as retas, professor? Reta R e a reta S. Entendeu? Ah, professor, mas eu acho esse negócio meio complicado, meio esquisito, é muito, sei lá, professor. Como é que eu vou entender isso? Não entenda, admita. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Segmentos paralelos estarão sempre contidos em retas paralelas. Ok? Vamos lá dar sequência? Essa é a observação que está aqui no canto direito para vocês. Bom, aqui, ó. Segmentos colineares são segmentos contidos em uma única reta. Colineares, a gente costuma falar aqui a coisa, eles são colineares quando eles são o quê, pessoal? Alinhados. Quando eles são alinhados, eles são chamados de colineares. Tudo bem? Se eu falar para você que dentro dessa imagem aqui, vamos agora para a ideia aqui. Olha que legal. Aqui eu tenho uma reta R, aqui eu tenho o segmento CD, ou DC se você preferir, e o segmento BA ou AB se você preferir. Esses dois segmentos são chamados de segmentos colineares, porque eles estão contidos na mesma reta, estão alinhados. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar agora? Olha só. Segmentos colineares, tranquilo. Ok? Tranquilo? Segmentos consecutivos são segmentos que possuem uma extremidade em comum. Vem cá. Colinear é a mesma coisa que consecutivo? Não. Colineares estão alinhados. Consecutivos, a definição nos traz a ideia de um ponto em comum, um extremo em comum. Então, se tem ponto em um segmento, tem que ter esse mesmo ponto no outro segmento, porque senão eles não serão consecutivos. Outra coisa, segmentos consecutivos, eu estou trabalhando com 50 ou com 2? É uma relação, na verdade, de duas coisas dentro da geometria plana euclidiana. Então, aqui, ó, segmentos consecutivos são segmentos que possuem uma extremidade em comum. 2, não tem esse negócio de 3, nem de 4, nem de 5, nem de 6, nem de 50. Colineares, sim. Eu posso ter 50 segmentos contidos em uma mesma reta. Esses 50 serão segmentos colineares, porque eles estão alinhados. Ok? Tranquilo? Aí, ó, agora a gente vai ver aqui, vem cá, segmentos consecutivos. Olha só que legal. Tá aí, ó, peguei esse cara aqui. É aquela mesma imagem que tá lá. Entendeu? Olha só para você ver.
Segmentos consecutivos. Esses caras são consecutivos porque eles possuem um extremo em comum. Tá vendo que o extremo A aqui e o extremo A aqui é comum para os dois segmentos? Ah, professor, então quer dizer que eles não devem estar alinhados? Falei para você que não necessariamente os segmentos consecutivos estarão alinhados. Basta que eles tenham um extremo em comum. Dando sequência, olha só de novo. Olha só. Aí, ó, mais um par de segmentos consecutivos. Tá aí o outro par de segmentos consecutivos. Quem que é o par, professor? O par BD, que é esse cara aqui, e o par AB, que é esse outro cara que está aqui do lado. Então, isso aqui é um par de segmentos consecutivos. Tá vendo que o B está aqui e o B também está aqui? Isso denota para a gente, ou infere para a gente, que esse cara aqui é o ponto comum. Tudo bem? E é um dos extremos. Esse aqui é o extremo do AB, esse aqui é o extremo do BD. Mas é o mesmo extremo para os dois segmentos. Mais um. Vamos lá, mais um. Está em um outro. Embora a imagem seja a mesma, os segmentos são distintos. Olha só. Está aqui, ó. Olha só. Dá uma olhada para você ver. Agora é o AD, agora é o AB e o tal do AD. Ou seja, quem que é o extremo em comum? O A aqui e o A aqui. Ok? Segmentos consecutivos aos pares. Segmentos colineares, independe. Maior do que 2. Tudo bem? Porque se eu tiver um, não tem nem como eu falar que um segmento é colinear com quem? É alinhado com quem? Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Então vamos voltar para a teoria, da sequência lá. Dando sequência ao que nós já falamos, tá aqui, ó. Vou até voltar para mostrar para vocês já a coisa. Essa figura eu já mostrei para vocês, não tem necessidade, né? Tá vendo? Olha só a questão. Pares. Se você não tiver a ideia dos pares de segmentos, você não pode trazer para eles o estudo ou entendimento sobre a ideia de segmentos consecutivos. Certo? Vamos seguir agora? Próximo. Seguinte. Você já sabe que AB, nós já falamos sobre isso, né? Que AB com traço na região superior é a mesma coisa que AB. Iremos fazer um uso mais frequente da simbologia de um segmento de reta sem o traço na região superior dos dois pontos, por questões de estética e uniformidade na representação de elementos na geometria plana euclidiana. O que o autor quis dizer com isso? Ele quis falar para vocês, não vou precisar colocar traço nenhum na região superior, só para eu trabalhar tranquilo. Se eu não colocar o traço, admite-se que os extremos A e B, C, D, ou seja, os extremos do segmento de reta, são elementos do segmento de reta. Ok? Tranquilo? Agora, para fechar, olha só para você ver. Semi-reta. Elemento importantíssimo para o estudo de vários outros assuntos dentro da geometria plana. Semi-reta, o que significa isso, professor? Dada uma reta S e um ponto A pertencente a ela. Está aqui a reta S, está aqui a reta S e um ponto A pertencente a ela. O que o cara está falando? Tal ponto divide essa reta em dois subconjuntos determinados semi-retas. Pera aí um pouquinho, professor, eu não estou entendendo muito bem isso aqui não. Primeiro, imagina que você tem uma reta, essa reta não é um conjunto de infinitos pontos, está aqui a reta. Eu pego um ponto dessa reta. Na hora que eu pego um ponto dessa reta, eu vou dividir ela em dois outros subconjuntos, que são chamados de semi-retas. Tudo bem, pessoal? Tanto de um lado quanto do outro. Ah, professor, mas peraí um pouquinho, tem uma semi-reta maior do que a outra? Não. Reta não é infinita de um lado e do outro? Não é um conjunto que é infinito? Então, se eu pegar aqui infinito para cá, ainda depende de onde eu vou pegar um ponto, para dividir em dois subconjuntos, que a gente chama de semi-reta. Tudo bem? Outra coisa, presta atenção. Vamos tentar, aqui, importante, aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu já ia falar sobre isso aqui, ó. O ponto A é a origem das semi-retas e pertence a ambas. Cara, agora a ideia nova. Isso aqui é chamado de origem, cara. Origem. Isso aqui é muito importante pra gente. Então quer dizer que é o seguinte, pessoal. Reta tem origem? Reta tem extremidade. Segmento tem origem? Segmento de reta tem origem? Tem. Tem ou não tem? Não. Tem duas extremidades, certo? Ou às vezes pode não ter, se for bola vazia, por exemplo, os pontos estarão lá para representar, mas não serão as extremidades. Mas admitindo que sempre as extremidades estarão sendo colocadas em jogo, a gente pode falar que ele tem duas extremidades. E semi-reta tem duas extremidades? Não, apenas uma. Ó, essa é a extremidade que a gente chama de origem. Porque ela não é orientada para um lado ou para o outro, então isso aqui a gente, além de extremidade, a gente pode chamar aí de origem. Agora, professor, então, por que eu tenho esse cara do lado de cá? Porque para representar uma semi-reta, eu preciso de um terceiro ponto. Quando eu falo terceiro, pessoal, é de forma, um jargão popular. Tem que ter um terceiro, não.
Um segundo ponto. E como é que eu vou representar isso? Se a semirreta está orientada, eu vou colocar ela orientada para onde ela estiver. Está aqui, ó. Isso significa que eu tenho uma semirreta orientada para o lado direito. Ou seja, a origem da semirreta é o meu ponto A. Se eu quiser colocar uma semirreta desse jeito aqui agora, a origem da semirreta é o ponto B. Professor, e se eu quiser utilizar a origem como conjunto vazio? Se eu quiser fazer essa semirreta assim, por exemplo, ó, o ponto A será elemento da semirreta? Não. Ponto A está sendo utilizado para representar a semirreta, mas não é elemento dessa semirreta. Ok? Então tá aqui, semirreta AB, a gente fala que tem origem A, entre aspas, mas o A não é origem. O ponto acima do A um pouco será a origem da semirreta, que a gente não vai nem utilizar para ser representado. Entendeu? Ok? Galera, valeu. Aula 7 aí fechando para vocês. Aquele abraço, fica com Deus, viu? Tem isso aqui não. Primeiro, imagina que você tem uma reta. Essa reta não é um conjunto de infinitos pontos. Tá aqui a reta. Eu pego um ponto dessa reta. Na hora que eu pego um ponto dessa reta, eu vou dividir ela em dois outros subconjuntos, que são chamados de semirretas. Tudo bem, pessoal? Tanto de um lado quanto do outro. Ah, professor, mas peraí um pouquinho, tem uma semirreta maior do que a outra? Não. Reta não é infinita de um lado e do outro? Não é um conjunto que é infinito? Então, se eu pegar aqui infinito para cá, ainda depende de onde eu vou pegar um ponto para dividir em dois subconjuntos.